E hoje tem Atlético 2, CAP 0. Bola rola no Mineirão. Já que falamos de gramado, o Mineirão também não está dos melhores, mas quero ouvir aqui a opinião sempre contundente, porém equilibrada, de Thiago Fernandes. 2-0 Atlético, Thiago. HG, se o Atlético mantiver a toada que tem tido nos últimos jogos, é possível que o time saia com uma vitória e essa vitória seria muito importante pensando na tabela de classificação da Libertadores. O Galo, no primeiro turno, mesmo jogando 2 partidas em casa, ele conseguiu apenas uma vitória. Ele perdeu os outros 2 jogos. Então, se o time mantiver o bom futebol que tem apresentado nos jogos mais recentes, até acho que contra o Curitiba teve uma ligeira queda, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do Galo, a equipe tem condições, sim, de vencer o Atlético Paranaense, que para mim é o adversário mais difícil do grupo, e fica mais palpável essa classificação. E, sinceramente, se o Atlético não conseguir uma classificação com o grupo que tem na Libertadores, a exceção do Atlético Paranaense... Crise? Eu não diria crise, mas eu diria que seria uma eliminação vexatória. Eu já disse aqui em outras oportunidades isso. Para mim seria um dos grandes vexames do clube não conseguir uma classificação na fase de grupos da Copa Libertadores. Então, Libertad e Aliança Lima são times bem inferiores ao Atlético. Então, mas o Atlético não venceu um deles jogando em casa. Eu imagino... que isso, o Atlético se colocou nessa situação por causa do momento que o Atlético vivia ainda de inconstância. O Atlético de hoje, o Atlético que a gente vê hoje, o Thiago acreditando que possa sim vencer o Furacão jogando no Mineirão, é um Atlético diferente daquele Atlético que viveu aqueles momentos. O próprio Atlético se colocou nessa situação difícil hoje. O Atlético se colocou numa situação que o jogo de hoje é o jogo do ano para o Atlético. O que acontecer hoje de negativo influencia e muito na temporada do Atlético. Porém, o Atlético precisa entender que o que aconteceu nos primeiros momentos da Libertadores não é o que acontece agora. O Atlético precisa vencer, independente da maneira, o Atlético precisa vencer hoje. O Atlético precisa dos 3 pontos, porque ele se colocou numa situação próxima ao desespero. E esse desespero que... Pode falar, Thiago. Não, o que eu falei do Pepa, que eu acho que a realidade são Atlético 10 ou Cruzeiro jogos. agora? Não, calma, eu vou trazer. Tá. Na hora do Cruzeiro, só pra saber. O senhor ficou falando bastante do Só pra Cudê. saber, desculpa. Então, o que eu falo do Pepa, que eu falei agora há pouco, que pra mim a realidade do Cruzeiro são os 10 jogos que o Pepa teve à frente do time. Sim. Eu trago pro Atlético também. A realidade do Atlético ainda são os 26 jogos do técnico Eduardo Cudê. 29 do técnico Eduardo Cudê. Eu não posso dizer que a realidade do Atlético são esses 4 jogos que o Atlético conseguiu de vitória consecutiva. Então, mas aí eu acho que... Então é o Brasil de Pelotas. Peraí, Atlético e Brasil de Pelotas é a realidade do poder. Sua e de coerência. Entendi. Eu acho que a realidade do Cudê Peraí. o contexto Por geral. tudo que a gente falou aqui mesmo nesse programa, nós falamos bastante que o Cudê não conseguia tirar o melhor dos jogadores do Atlético. Aí, de uns jogos pra cá, a gente tem visto essa evolução, que você já trouxe há pouco. Sim, 4 que jogos. existe. Em 4 jogos. Você falou que o Corinthians teve em 3. Então, pro Atlético também isso tem que ser É um usado. recorte muito menor. Né? Mas a realidade do Atlético pro Thiago é contra o Brasil de Pelotas e Atlético. Isso. Ele vai botar um pouco mais. Ele vai sempre usar Thiago, isso, mas você pro tá Atlético sendo não pode jantado, usar. irmão. Então, Volte- peraí, deixa eu concluir. Volte 20 casas. O Atlético de hoje na Libertadores, o sufoco que ele passa é sim por um período de inconstância do Atlético. Mas o recorte que tem que ser feito dos bons jogos do Atlético, ele tem que valer agora também. O Atlético jogando a forma que jogou nos jogos passados, ele tem condições de se classificar na E o Libertadores. recorte do trabalho do Cudê? Brasil de Pelotas? O Brasil de Pelotas e o Atlético, HG, né? É que eu acho que os colegas, eles têm algum problema de audição. Não, Eu tenho. Citei aqui, Deixa eu mandar um abraço então pro grande Audição. Fábio. Fábio, não. Você é concorrente. Fábio da Telex, irmão. O Fábio da Telex. Um abraço pra você, tá sempre ligado conosco. Aliás, abraço, dá um beijo. Pois não, Ele se importaria tem de problema? mandar 2 exemplares aqui Pra mim seria ótimo. Vamos mandar Pra mim pra seria mim ótimo. Eu acabei de dizer Porque é que o melhor jogo ser contra surdo o do que ouvir Curitiba- algumas coisas que você fala. Eu acabei de dizer que
Peraí, o jogo contra o Curitiba, o Atlético jogou com todos os Eu não reservas. acredito que o Atlético tenha mostrado um bom futebol. Então esse é o Eu não recorte acredito. do trabalho. E o Então, Atlético- beleza, você só recorta o que te interessa. Aí você pega o jogo com o Atlético Mas só ele não, irmão. reserva, Não é só ele não, irmão. Quando é o trabalho do Cudê. Todo usa mundo o time faz reserva. Quando é o Todo trabalho mundo- do Cudê. Todo mundo faz, todo mundo faz. Não faz. Todo mundo faz o recorte e sustenta o seu argumento. Mas é óbvio que é. Ele faz isso com o trabalho do Não, tempo. não faz. Se a gente tivesse Eu sou falando do Paulo pessimista. Solano, ele estaria Eu aqui sou- feliz eu sou da vida. diferente. Não, Mesmo o time prestes a ser rebaixado. eu sou diferente. Eu sou pessimista. Ô Emerson, você que é uma figura polida, não gosta de provocar, né? Não torce pra time nenhum, é um jornalista Isento. isentão mesmo, Total. assim. Analisa pra nós aqui, quem tem razão nessa discussão, afinal de Eu contas? gostei muito da contundência do Elton. Achei que ele foi bem sanguíneo, Eloquente. ele realmente mostrou interesse na causa. O Thiago está sendo um pouco cínico, porque para Qual ele, deles? Tem esse dois. rapaz, Thiago Fernandes. Thiago Fernandes, que Sim. para mim o outro é Menino Valu. O Thiago Fernandes está sendo cínico porque para ele 3 derrotas do Corinthians tem evolução, 4 vitórias do Atlético não tem. Eu não entendi qual é a Mas eu não lógica disse dele. isso. Vocês O estão Atlético- distorcendo. Você disse sim, Thiago. Eu disse que eu vi evolução nos Eu quero últimos o 4 terceiro, jogos. eu quero o terceiro par de Eu aparelhinho. disse que eu vi evolução Aparelhinho. nos últimos 4 jogos, mas eu considero a realidade. E acho também que no jogo contra o Coritiba, a evolução ainda caiu um pouco. Disse aqui, agora, há menos de 2 minutos. Falei isso pra todo mundo escutar na televisão. André, Tá gravado. nós temos aí o trecho da coletiva do Luxemburgo, aquele da zoeira. O Thiago falou a mesma coisa aqui, irmão. Trocando só o sentido das palavras, isso é a mesma coisa. Ele falou assim, eu não entendi nada que ele falou. Sabe aquele meme? Eu não entendi nada que ele falou. Eu do Luxemburgo? Não, porque o Luxemburgo... Mandou no grupo, Eu mandei pô. no grupo aí, tem um cara até zoando, isso que o Luxemburgo fala... pra todo mundo. Vocês estão distorcendo o que eu falei de forma maldosa. Vocês estão distorcendo o que eu falei com o simples intuito de causar ou gerar um desconforto entre os meus colegas e eu. Eu não disse isso em momento algum. Eu disse, o Atlético... cara. Eu nunca vi nenhum programa, nunca vi um programa esportivo fazer isso. O Atlético Para tem- com isso, você está sendo leviano. Não, vocês estão desrespeitoso. sendo levianos comigo. Vocês estão colocando palavras que eu não disse. Pra simplesmente causar algum Pera, desconforto como? com a minha figura. Não. Sim, essa, Elton. Como Porque você não o que eu disse, disse, o que eu Thiago? disse aqui até o momento foi: O Thiago- o Atlético tem o Atlético- 4 jogos de evolução. O Thi- Ok, eu concordo. O Atlético tem 4 Ele usou jogos de o time evolução. reserva contra Eu o concordo Curitiba. isso. O Hulk entrou em campo. O Hulk é reserva? Não, meu filho. O Hulk é Alternativo, usou só O 2 Hulk é jogadores reserva? titulares. Então não é reserva. Ué, Ponto, já não é o reserva. restante? Cara, Misto. honestamente, Elton, eu não vi evolução nesta partida específica. Eu acho que dos outros 3 jogos anteriores, sim, eu vi evolução. Vi o Atlético jogando bem, vi o Atlético dominando os adversários, o Atlético criando, o Atlético fazendo gols e vencendo e convencendo. No jogo contra o Coritiba, eu não vi isso. Se você viu, tudo bem, cara, seu direito. Eu sempre tento ainda ver a ampola meio cheia. me E impressiona. vou te falar uma coisa, sendo muito honesto, neste jogo contra o Coritiba eu não vi. Cara, você viu, você paciência. tá A gente tem perseguindo visões o diferentes. Eduardo Olha, Cudê. olha Você tá como- perseguindo o Não, Eduardo É por causa da Cudê. franja. Você tá Não, com é má por causa da vontade. franja. É por causa da É por causa da franja, franja. né? Tanto É é por que causa eu da elogiei anteriormente. Eu elogiei anteriormente. Diz que os últimos 3 jogos foram bons. Olha, Eu faço ponderações olha a honestas, mensagem, depois- olha a mensagem de Alexandre Dolabella, que acabou de chegar. Olha se tem cabimento nisso. Eber, estou assistindo vocês. Eu tenho 3 certezas na vida. Que vou morrer um dia, todos nós queremos. Que pago e pagarei impostos até o último dia da minha vida. Sim. E que o Vitor Roque vai fazer hoje contra o Atlético. Teve um cara que me falou isso antes de eu chegar no programa também. Que foi o Dólar ali na redação. Não, uma fonte que eu tava conversando hoje mesmo. Ah, tá. O Sua fonte, por acaso, chama-se André Salles? Chama Vitor Mãe de Roque nada? tem regulado muito bem. Aqui contra o André, Atlético, que é né? a Everton, fonte. tá em choque. Não entendi a pergunta. Então mandou pra mim aqui agora. esse gesto aqui, Thiago Valu, Deus te do lembra algo? céu. Ó, minha gente, deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que eu acho que o Atlético hoje pode ganhar um jogo? Primeiro porque joga em casa, o processo de evolução vem acontecendo, mas tem um desfalque no Atlético Paranaense que pra mim é o dono do time. O dono. Tanto na bola quanto na porrada. Porque dá porrada e todo mundo pipoca pra ele. Todo mundo pipoca pro Fernandinho. Ele joga pra cacete, ele dá porrada e todo mundo pipoca pra ele. E às vezes até apita